Roda de fogo, roda de fogo. Resgatando vidas. Eu queria conversar com você hoje sobre indignação. Nós precisamos ser pessoas indignadas. O problema é que nós nos indignamos contra as coisas erradas muitas vezes. Eu tenho 4 filhos. Todos eles, eu tenho um que ainda é adolescente, eles passaram por uma indignação que todo adolescente passa. Chega lá para os 12, 13, 14 anos, eles acordam com a plena certeza de que já sabem tudo. E que os pais não sabem nada. E aí começa a indignação na vida do jovem. O pai fala uma coisa mais alta: você está estressado, pai? Está pegando no meu pé? É a indignação. Eu já fui jovem, uns 3 anos atrás eu já fui jovem, né? Eu passei por isso, eu também sabia de tudo. Eu sabia de exatamente tudo, meus pais não sabiam de exatamente nada. Gozado, eles tinham me criado, eles tinham trocado a minha fralda, limpado o pipi, cocô, limpado tudo mais que eu fazia espalhado pela casa, tinham cuidado de mim, me sustentado, me dado roupa, comida, me levavam para o colégio, mas de repente eu descobri que eles não sabiam de nada. O jovem começa a ficar indignado com as coisas. E nessa época de indignação, começam as armadilhas em nossa vida, que a gente começa a se indignar com as coisas erradas. A gente fica indignado com as regras. A gente fica indignado com as posições sociais, a gente fica indignado com a ordem, a gente fica indignado com a lei. Tudo que nos frustra causa indignação. Não pode. Eu lembro que a minha de 24, quando tinha 17, 18, queria fazer rapel. Eu falei assim, não pode. Eu falei assim, mas por que eu não posso fazer rapel? Sei lá, nunca tive uma filha de 17 anos, é a primeira vez. Então eu só sei que não pode. E ela ficava indignada. Eu não ia aguentar ver ela fazendo rapel e meu coração não ia aguentar. Mas ela ficava indignada, né? Todos nós passamos por isso na vida. E há espíritos malignos muito maus, que atuam não somente nos ares, mas infelizmente inspiram pessoas. E essas pessoas se apresentam para direcionar a nossa indignação para as coisas erradas. E a gente se torna rebelde. A indignação, fala assim, a indignação na direção errada se torna rebeldia. Tem um moço que eu gosto muito dele na Bíblia, chamado Davi. E ele era um cara indignado. A Bíblia fala, quando falam a primeira vez dele para Saul, falam que ele era garoto sisudo. Mas falava bem, mas era sisudo, era fechadão, era invocadão, tocava harpa, era artista, mas era sisudo. E um dia ele foi servir ao pai num campo de batalha. Ele foi levar comida para os irmãos. Ele amava muito a Deus. Não é errado amar a Deus, é bom amar a Deus. Amar a Deus faz a gente mais maduro, amar a Deus faz a gente mais consciente, amar a Deus faz a gente ter uma vida reta. Fazendo uma mudança de um local para o outro, um pai chegou para mim, do prédio, e falou assim, você é filho você é pai do Daniel? Você é meu, também se chama Daniel? Poxa, mas eu já ficou na noite, engravidou a menina, aí já botei ele para casar, dei um negócio para ele, o cara não trabalha direito, ele ficava fazendo farra a noite toda. Você sabe o que é isso, né? Eu falei assim, não sei não. Não sei. Meu filho tem idade mesmo, mas nunca fez isso. Sabe por quê? Ele ama a Deus. Ele não produziu um filho que não tem pai. Ele ama a Deus. O filho que ele terá um dia terá pai. Porque ele ama a Deus. Amar a Deus nos faz andar na contramão desse mundo que é rebelde, que usa a sua indignação para rebeldia. Davi era um cara que amava a Deus, isso fazia diferença na vida dele. E ele foi para o campo de batalha, cheio de homem no campo de batalha que fingem que ama a Deus. Porque tem gente no campo de batalha que finge que ama a Deus. Está lá, eu amo a Deus, sou cristão, yeah!
Aí quando o perigo se apresenta, fica tudo com medo. Sai vazado, vai embora. E havia um perigo naquele campo de batalha. Havia um homem grandão, um aleijado, gigantismo. O nome dele era Golias. Ele ameaçava. E quando ele ameaçava no campo de batalha, ele não se continha e falava assim: olha, eu quero lutar contra os seus soldados. Não, ele ameaçava o Deus que Davi amava. Podiam xingar o rei, podiam xingar os irmãos de Davi, podiam falar que Davi era bibinha, mas não podiam ofender o Deus de Davi. Isso feria ele. E ele ficou indignado. A Bíblia diz assim: quem é esse homem? Quem é esse filisteu para desafiar o Deus de Israel? E Davi falou assim: ninguém luta com ele, eu vou lutar. E a notícia se espalhou. O irmão mais velho dele falou: até o que está fazendo aqui? Tu tinha que estar lá cuidando das ovelhas do papai? Está se metendo aonde? Davi se indignou pelo motivo certo, na hora certa, contra a pessoa certa. Querido, contra o que você se indigna na vida? Você está indignado em casa contra os seus pais? Está errado. Quero dizer uma notícia para você: você está legal de pai e mãe. Sabe por quê? Os teus pais e tua mãe só te deram o que eles receberam, não mais, não menos. Então você está legal de pai e mãe. Quer dar mais que eles? Busque mais do que eles. Receba o que eles te deram e melhore. Você está indignado contra quê? Contra a sua vida? Contra o jeito do seu corpo? Está indignado porque seu nariz é torto? Está indignado porque está gordinho? Eu estou gordinho, não estou indignado, querido. Estou feliz. Também está gordinho e está feliz, né, viu? Feliz da vida. Você está indignado com o quê? Com o seu corpo? Com o seu cabelo? Quem tem cabelo crespo quer alisar. Quem tem cabelo liso quer encrespar. Você está indignado com o quê? Qual a tua indignação? Tua indignação com aquelas coisas que você queria muito, porque você acha que o outro tem, você devia ter também? Se a tua indignação está te fazendo mal, ela não é uma boa indignação. Você precisa arrumar algo para se indignar hoje, para ficar realmente muito revoltado. Você precisa se indignar com o fato de você, às vezes, desejar uma pessoa que não é sua, é do outro. Você deve se indignar com o fato de uma hora alguém agiu errado com você e você anda 24 horas por dia carregando raiva dessa pessoa. Você devia se revoltar porque você às vezes usa vícios, porque um cilindrozinho de 15 centímetros prende você e você não consegue se libertar dele. Ou uma ervinha, como diz o pessoal lá do Pingo d'Água: o diabo é maconheiro, o inferno é um grande bagulho aceso, e a erva é você, mané. Uma ervinha te prende, se revolta contra isso, porque uma erva está te prendendo, querido. Porque um talquinho está te... Essa é a revolta certa. A tua saúde está acabando. Você precisa se revoltar contra as coisas certas, se revoltar pelo fato de você não ter dito para ninguém da sua família essa semana que você o ama. Você precisa se revoltar contra isso. Davi era um cara revoltado, mas ele se revoltou contra a coisa certa. E aí, quando o rei viu que ele era um cara revoltado, chamou ele: tu vai lutar? Vou. Então faz o seguinte, toma minha armadura aqui. Lembra que eu falei que há pessoas que se apresentam para colocar você na direção errada? E às vezes as pessoas estão cheias das boas intenções. Saul estava bem intencionado: esse moleque não pode ir para o campo de batalha sem armadura, vou dar a minha para ele. Errado. O milagre estava na vida de Davi. O milagre estava na vida dele. Davi botou a armadura de Saul, não coube nele. Fale comigo assim: eu não posso colocar uma armadura. Talvez você esteja até numa igreja, talvez você bote uma armadura religiosa, você dá um glória a Deus como ninguém, até faz chiado, glória a Deus, né?
Parece até um ônibus freando. Você sapateia, você grita. Você bota uma armadura. Querido, deixa eu falar uma coisa. Se não for teu, não serve. Se não for teu, não serve. Davi não tinha uma grande armadura, Davi não tinha uma grande espada, Davi não tinha uma grande lança, Davi tinha pedrinhas e uma tiradeira. Mas era aquilo que Deus queria usar na vida dele. Deus quer abençoar você, mas o milagre está na sua casa. O milagre está no seu coração. O milagre não está longe de você. Querido, Deus não fez você sem milagre. Quando Deus fez você, Ele já colocou em você o poder para vencer. O seu poder só para vencer só funciona quando você está na presença dEle. Sem estar na presença de Deus, o poder não é ativado. Ele fica desligado. Mas se você entra na presença de Deus, o milagre que Deus criou na tua vida já está lá. A história vocês já sabem, porque ela é cantada. Muitos já pregaram disso antes de mim, já cantaram isso antes de mim. Essa história você sabe, já tem filmes sobre isso, desenhos sobre isso, crianças pintam sobre isso, adultos pintam sobre isso. Miguel Ângelo desenhou um Davi, construiu um Davi. O restante da história você sabe, ele venceu o gigante. Mas eu queria destacar que ele era um cara revoltado e o milagre estava na casa dele. Primeiro ponto. E o último ponto é que para ser um cara revoltado, você precisa de um lugar de fragilidade. Esse Davi escreveu um salmo, Salmo 6. Se você tem Bíblia, você pode abri-la. A nossa cultura cristã, a nossa cultura diante de Deus, ela é uma cultura bacana. Porque ela fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Falando com alguém que eu ajudei há anos atrás, ele está em outro estado, eu falei, pastor, que saudade, sei lá, você me ajudou muito, me abençoou muito, sei, pô, que bacana, que Deus me faça digno de continuar sendo usado assim. Aí ele, não, que isso, pastor, fala assim não, tu já é vencedor, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Se você reparar bem, querido, a cauda está junto da cabeça. Tua cauda começa aqui, ó, na coluna vertebral. A cauda é aqui, pertinho da cabeça. Uma está junto da outra. Para ser uma cabeça tem que ser uma boa cauda. Mas ele não sabe disso, não sabe de anatomia. Então deixa ele lá. Mas ele, se a cabeça não cauda, assim, querido, me deixa aqui aos pés da cruz. Me deixa quietinho aqui, querido. É meu lugar de vitória. Não deixa eu sair daqui, não. Fale para o seu querido que está ao seu lado assim, porque quando você é fraco, você é forte. Esse é o nosso time. Esse é o nosso clube. Essa é a nossa cultura. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Quando caímos, nos levantamos de novo. Nós nos permitimos ser frágeis. Não há vitória em só ser forte o tempo todo. A vitória é quando você é frágil. Eu vou ler o Salmo que você vai entender bem. Olha como é que Davi, esse homem que era indignado, começa o Salmo 6. Ele começa assim: Senhor, não me castigues na tua ira, não me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, por vou desvalecendo. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo à noite a minha cama, e de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza e fraquejam por causa de todos os meus adversários. Davi estava sendo frágil. Quer um conselho, se eu posso te dar um? Seja frágil na presença de Deus, porque quando você se ajoelha na presença de Deus, você não precisa se ajoelhar diante de mais nada.
Quando você se ajoelha na presença de Deus, você não se ajoelha diante do pecado. Quando você se ajoelha na presença de Deus, você não se ajoelha diante do vício. Quando você se ajoelha na presença de Deus, você não se ajoelha diante do ódio. Você já tem um lugar para estar de joelhos na presença de Deus. Você já tem um lugar para ser fraco na presença do Pai. Todos nós precisamos de um lugar para sermos frágeis. Todos nós. Ninguém consegue ficar andando em pé o tempo todo. Mas existe um lugar para ser frágil na presença de Deus. E olha só como é que Davi continua o salmo. Depois que ele chora, faz até manha, Senhor, a minha cama está inundada de lágrimas, molhei tudo, Jeová. Aí de repente Davi levanta, olha como é que Davi levanta. Afasta-se de mim, vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, e frustrados recuarão de repente. Amém, querido? Da onde veio essa força de Davi? Da fragilidade dele. Essa força de Davi veio porque ele pode ser fraco diante de Deus. Querido, eu quero te fazer um convite hoje. O Senhor está aqui. Eu quero te convidar para o altar dele. Um lugar de fragilidade. Um lugar de quebrantamento. Um lugar onde aterrorizadamente você se encontra com você mesmo. E às vezes isso é pavoroso. Um lugar onde pavorosamente você vê os seus erros. Isso é horroroso. E eu queria orar com você. Você quer se prostrar diante do altar? Frágil. Rendendo a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Você quer? Se você tem necessidade que a gente ore por você, vem aqui. Se você já está quebrantado, abraça o irmão do lado e comece a orar com ele. É a hora de fragilidade. Amém, Senhor. Amém. E agora vamos parar um instante. O papai está olhando você. Seja frágil diante de Deus. O papai está olhando você. Está olhando a mim agora. Senhor, nós estamos frágeis diante de Ti agora. Nós olhamos para nós mesmos e não vemos bem nenhum. Olhamos para nós mesmos e não vemos merecimento nenhum. Olhamos para nós mesmos, Senhor, e vemos a nossa finitude. Vemos, Senhor amado, que pequenas coisas nos vencem. Vemos que pequenas coisas nos aterrorizam. Mas, Senhor, não vamos ficar frágeis diante dela. Nós escolhemos um lugar para estar frágil hoje. Nós escolhemos a Tua presença, Senhor. Nós escolhemos a Tua presença para quebrantar o nosso coração. Nós escolhemos a Tua presença, Senhor amado, para derramar o nosso coração. Nós escolhemos a Tua presença, Senhor, para dizer, Senhor, das nossas falhas, da nossa fragilidade, de quanto precisamos de Ti. É na Tua presença, é na Tua presença, é na Tua presença que nós escolhemos, Senhor. Nós nos inclinamos diante da Tua sublime presença. Tu és santo, Tu és bom. Eu quero orar junto com os meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Decretar, Senhor, que a fragilidade delas vai ser a força delas. O fato de estarem prostradas diante de Deus é que vai trazer vitória a elas. Elas não vão precisar se prostrar, eles não vão precisar se prostrar diante de mais nada, senão diante da Tua presença. Nós nos humilhamos diante de Ti, recebendo de Ti a força para viver, a força para viver, a força para viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe.
Pressão total pra cima do cão. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Explodiu tudo. Rota de fogo, não, Glória. Glória a Deus.